Passei fome durante 15 anos da minha vida, eu passei fome. Fome mesmo. Fome de não ter o que comer e comer comida de cachorro. Tem uma vizinha do lado que sempre pegava a bolsa dela de comida, de resto de comida, com pelanca, essas coisas, e colocava pros vira-lata, né? Todo pobre tem vira-lata, caramelo. Colocava lá no portão. E eu ficava esperando pra pegar, pra gente tentar selecionar e comer. Ah, mas Jonan, família de quimbandeiro passou fome? Passei. Sabe por quê? Demanda. Eu enfrentei, do meu 0 aos meus 15 anos de idade, o maior inferno da minha vida por causa do meu pai. Jura? Meu pai. Meu pai separou da minha mãe ali, eu tava com 2 para 3 anos de idade. Né? Meu pai era um feiticeiro brabo, só que ele era do caos. O que é do caos? Não trabalhava sobre a linha da justiça. Qualquer tipo de trabalho ele mandava. Minha mãe é da linha da justiça. Então eu sigo mais uma tradição da minha mãe. Tá. Quando minha mãe se separou do meu pai com 3 anos de idade, ele pegou e falou: olha, vocês podem morrer de fome, pedir um prato de comida debaixo da ponte que eu não dou. E outra, justiça nenhuma pega macumbeiro. E não pegou. Então, aí ele pegou, sumiu, fugiu pra não dar pensão, fugiu mesmo. Minha infância inteira, e minha mãe ficou sozinha pra cuidar de mim, da minha avó e da minha irmã. Minha avó tinha 99 anos. Cheia de problema de saúde, né? Já era idosa, né? Então minha mãe ficou aquela vida sozinha. Qual era a profissão da minha mãe? Cartomante. Porém, minha mãe tinha um juramento dentro do santo, porque minha mãe nasceu morta, conseguiram ressuscitar minha mãe ficou com sérios problemas de saúde, e o pai dela, que era feiticeiro, fez uma promessa, que ela ia servir ao santo em troca de não cobrar trabalho de ninguém. Então, todo o trabalho espiritual da minha mãe era gratuito, Ela cara. não cobrava por conta disso. Não, e só a carta que ela podia cobrar, que era um jogo. E na época, o jogo era R$5, cara. Pô, Não existia rede social, a divulgação era placa. Então vinha pouco cliente. placa na porta de casa, né? Então era pouco cliente para sobreviver. Com uma demanda do meu pai, que era feiticeiro ruim, nossa, vinha um inferno. Tacava demanda, tirava demanda. Tacava demanda, tirava demanda. Mas ele jogava demanda contra a própria família? Meu pai, sim. Meu pai, sim. Tanto depois eu vou contar a história de quando eu encontrei meu pai e fui na casa dele. Então, ficar nessa demanda, sabe? Última vez, minha mãe caiu de cama, tinha ficado doente. Minha mãe, Johnny, me ajuda, Johnny, é o seu pai. Eu preciso de ter força pra alguém me levantar. Gente? Aí eu corri no cemitério, amarrei o nome do meu pai em 7 cruz. José Orlando Ribeiro, amarrei 7 cruz. Pedi pro Exu 7 cruz levar ele, pedi pra levar. Pediu pra levar. Meu pai infartou. Me ligaram, um outro irmão me ligaram e falou: ó, sei que seu pai tá sumido, tudo, mas ele infartou, a gente vai morrer. Aí bateu aquela depressão, corri no cemitério e desamarrei o nome dele. Ele viveu. Jura que você fez isso? Deu, porque, Nossa, tipo assim, a gente pede pra levar, né? Pode que leva, não leva, não. Eu nem conhecia meu pai, poxa, sabe? Eu tava agindo na emoção, né? Vendo minha mãe ali doente, né? Sua mãe falou que era demanda dele. Quando a gente fala demanda, é trabalho espiritual que ele teria feito contra vocês. Guerra espiritual. Então a gente passou dificuldade espiritual porque a gente abriu os caminhos, meu pai fazia trabalho pra fechar os caminhos. Mas por que ele tinha isso com vocês? Meu pai era ruim, meu pai era do caos. Meu pai era ruim. Tanto que quando eu fui lá na casa, depois de anos, 21 anos, eu consegui achar uma tia minha, irmã do meu pai, e pedi pra ela, por favor, o endereço dele, ela não queria me dar. Eu fui lá na porta dela, já tava rico, 21 anos já tava rico. Fui lá com um Camaro vermelhão, falei: tia, olha ali, ó. Tá vendo aquilo ali? Já sou rico, eu não tô aqui por causa do dinheiro do meu pai. Muito pelo contrário, ele é coitado perto de mim. Eu tô indo lá pra mim conhecer que é um homem que me abandonou. Você pode me dar... Eu não vou bater nem nada, porque eu sei que é idoso. Cheguei lá, vi um homem, marquei, fui lá ver ele. Quem é você? Eu falei: sou seu filho. Ele: não é. Eu falei: sou. Ele: eu lembro que eu deixei 2 criancinhas pequenininhas lá no... Totalmente seco. Meu pai era ruim. Ainda negou ainda, né? Negou. Aí eu falei: pô, eu quero conhecer esse homem. Só que ele era dos antigos, né? Aquela pessoa difícil acesso, sabe? Aí eu comecei a fazer plano. Eu quero conhecer aqui esse cara. Aí comecei a pegar cliente meu, amigo meu, pra fazer trabalho com meu pai. Peguei um amigo meu, falei: ó, vai lá, vou falar que você tá precisando de ajuda pra você fazer trabalho com meu pai. Todo um plano. Um plano, porque ele não ensinava a magia dele. Aí fui lá, marquei de fazer um trabalho, eu falei, a primeira coisa que eu queria aprender do meu pai era a demanda. Meu pai era ruim, cara. Meu pai crucificava gato preto vivo na figueira. Gente, Jonan do céu. Mas Ruim. por que ele era assim? Ele era do caos, maluco, retardado, abandonou os próprios filhos, deixou a gente passar fome, ó. E ainda rogava... Sim. Jogava... como é que é? Não é praga, como é que é? Demanda em vocês? Demanda. Em vocês. Então meu pai era ruim. Eu não tenho coisas boas pra falar do meu pai. Ele era um ótimo feiticeiro. Ótimo. A macumba dele... Feiticeiro do mal. Do mal. Tanto que quando ele apareceu, eu tenho um irmão que é só par de pai, né? Quando ele apareceu lá pra esse meu irmão bateu nele. Deu uma costa no meu pai. Bateu de Bateu, deu umas bolachas nele, porque esse meu irmão foi abandonado e não tinha nem mãe nem pai. Então ele teve que criar todos os irmãos sozinho, né? Vendendo esterco de curral, olha só que vida.
Então, é quando meu pai, ele viu meu pai, ele bateu no meu pai. Meu pai falou com ele, em macumbeiro ninguém encosta. No outro dia, meu irmão entrou numa casa de ração, comprou chumbinho, tomou. Depois ele foi ver o que ele fez. Foi pouco, eu ia pro hospital, quase morreu. Ficou todo estourado por dentro. Todo arrebentado, até hoje é arrebentado. Por conta que ele Do meu pai. E nessa que o seu pai fala, em macumbeiro ninguém toca, já é da demanda que ele tá jogando. Jogando. Meu pai era bom, feiticeiro bom. Então, nessas coisas, eu aprendi algumas coisas com meu pai também. Mandando ir lá, indo lá, tentando me aproximar. Não porque eu gostava dele, porque eu queria que acabasse essa guerra entre ele e minha mãe. Porque até meus 21 anos, a guerra se estendeu. Só que depois dos 15, eu fiquei muito forte no espiritismo. E a diferença de uma mulher para um homem dentro da magia naquela época é porque meu pai subiu o cemitério 3 horas da manhã, meia-noite em ponto. Como uma mulher sozinha. Filho criança sobe o cemitério meia-noite em ponto. É perigoso alguém matar, estrupar, fazer coisa até pior. Então, meu pai tinha muito mais acesso que um homem tem, pelo motivo de segurança, do que minha mãe. Então, ele sobressaía na demanda em algumas coisas. Até hoje, né? Se vai um cara no meio do cemitério, a chance dele ser pego é mínima. E meu pai era cruel, né? Quando eu cheguei lá na casa do meu pai, eu vi um trabalho do guia da minha mãe, cara. A comida do santo que era do guia da minha mãe. Nossa, me tremi. Falei, só Zé? Chamar de só Zé, né? De quem é esse trabalho aqui? Ele falou, é do guia da sua mãe. Eu falei, mas por que você tá cuidando do guia da minha mãe? Ele falou, se não for assim, eu não venço ela. Então, tipo assim, eu vivi... Você não sabe o que é família de demanda. Demanda. Por isso que os outros... já jogaram uma demanda. Eu falei, filho, você não sabe o que é dos antigos te jogando demanda. Meu pai me jogou uma bola dentro da barriga, que nasceu um caroço dentro de mim. Minha mãe tirou. Ele jogou uma demanda em você? Demanda, que nasceu uma bola dentro da minha barriga. Porque eu ali com 12, 13 anos, eu já era o cambone da minha mãe, eu que ajudava minha mãe. Então, pegou em mim. Então, é aquela vida de demanda. Então, eu me especializei na prática, na minha vida. Levando demanda do próprio pai. Pra manter de pé. Pelo fato de ser família, de sangue, ô Jonan, tem mais poder? Por exemplo, eu jogo uma demanda em você. Eu vou te falar a verdade. Para e pensa. Praga de mãe. Então, praga de pai. É o que eu tô pensando. Porque pra mim é uma praga 2.0 o cara tá jogando em você. Mas o meu pai era muito bom no feitiço. Muito bom no caos. Tanto que ele morreu, ele foi direto pra baixo. Isso eu sei. Que ele foi condenado, não é uma condenação eterna, mas ele pagou um pouquinho. Direto pra baixo, qual é o lugar que você A gente acredita que existe planos espirituais mais baixos do que a Terra, com energias ruins. Então, quando a pessoa ela é muito ruim na Terra, não viveu uma vida de evolução, buscar transformação na sua vida, não buscou uma vida boa, ele vai para esse plano. Para e pensa, a pessoa vive aqui na Terra, um lugar de caos ruim, que aqui a gente trabalha de segunda a sexta, ou às vezes até sábado para folgar um dia. Aqui não é uma vida boa aqui na Terra, não é. Se a pessoa aqui na Terra, com todas essas dificuldades de fome, doença, tudo que existe, a pessoa não aprende, ela tem que ir pra onde? Pra um lugar pior, pra ver se através daquilo ali ela desenvolve. Não é eterno, mas existe sim esses locais de mais denso, né, de cobrança espiritual, né? O inferno da própria pessoa. Isso que eu falo. Que a pessoa cai no seu próprio inferno, né? O que ela fez aqui na Terra, ela revive aquilo. E esse que pega... A Marielle perguntou aqui, ó. Seria o umbral, Jonan? Não tem esse nome. Sim. É umbral, mais ou menos? Nomenclaturas, né? Nomenclaturas para determinada coisa. Umbral é meio que uma recuperação, né? Isso. Eu fiquei 8 anos de kardecismo também. Então eu gosto de usar essas nomenclaturas. Ah, você foi do kardecismo também? Fui. O kardecismo não coloca a mão na nossa cabeça, né? Então eu pude ir. Aí eu estudei lá durante 8 anos kardecismo, mesa branca. Saí porque eu tenho muita comunicação. Eu sou médio de transporte. Por isso que os outros até ficam falando: nossa, Jonas, você incorpora um monte de guia. Não, gente, só tenho 3 guias. Para. É Tata Caveira, Churrete, Cabaré, meu malandrinho. Na Quimbanda é isso. É eles que eu trabalho. Mas por que eu incorporo outra espiritualidade? Sou médio de transporte. Entendeu? O que é médio de transporte? É aquela pessoa que consegue fazer puxada, né, de outra espiritualidade para o seu corpo. Às vezes com a necessidade de dar um recado, às vezes com a necessidade também de confirmar outro trabalho. Eu sou de tradição espírita, né? Minha mãe deixou vários tipos de cultos para mim fazer, seja pro Pinga Fogo, seja pro Treme Terra, seja pro João Caveira. Então, muitas dessas espiritualidades estão essa energia dentro da minha família, sabe? Então, uma vez por ano, ou uma vez a cada 5 anos, tem espiritualidade que não vem há 7 anos. Mas eles passam, sabe? Dá um recado, fala que tá ali, que pede alguma coisa, mas ele tá na corrente da casa e da família. Você participou de kardecismo, depois que seu pai morre, você teve algum contato com o espírito dele, alguma coisa, não? Tive o maior choque da minha vida. Eu vi minha mãe e meu pai de mão dada, depois que minha mãe faleceu. Depois dos dois mortos? É. Depois dos dois morreram? Isso, meu pai faleceu, minha mãe ficou viva durante um pouco tempo. Logo depois minha mãe morreu. Um levou o outro, era amor kármico.
Amor kármico. Os dois se amavam tanto, mas eram muito iguais. Putz. Aí era muita briga. E outra, feiticeiro brigando com feiticeiro, feiticeira não dá certo, né? No caso, por exemplo, ali, Felícia é macumbeira. Se nós dois termina, ferrou, entendeu? Ela tá ferrada. Ela fez Vai acontecer igual meu pai, entendeu? Vou ferrar ela, porque ela é aluna. Então, Muito bem, Felícia. Ó, ela tá. entendeu? Mas isso nunca vai acontecer, não. Então, não, tomara que não. então é dessa forma, entendeu? Que a religiosidade da minha família existiu, né? E minha avó também era macumbeira danada. Juntava eu, minha avó e minha mãe pra derrubar meu pai. Nós derrubava muito. Meu pai também não prosperou, não. Ficou ruim também. Os dois lados quebra. Ô, Junão, mas não tinha sei lá, uma maneira de vocês se juntarem e falar, vamos parar com isso, vamos viver felizes todos. Então, quando eu achei meu pai, porque ele tinha sumido, nem número de telefone, nem nada, eu já tava grande. Aí eu consegui apaziguar a família. Entendi. Então foi meio que você que teve essa missão de ir lá e dar uma apaziguada. Aí eu cheguei lá no meu pai e falei, pai, depois de um tempo, né? Ele falou, e sua mãe, como é que tá? Eu falei, pera aí que eu vou ligar pra ela. Pô, meu sonho era ver meu pai conversando com a minha mãe, porque eu não tinha essa lembrança. Meu pai foi embora de casa, eu era criança. Liguei pra minha mãe e minha mãe casou virgem, mulher pura, igual a minha ali. Com ele. Isso. Aí atendeu, minha mãe atendeu, eu falei, mãe, eu tô aqui perto do seu Zé, fala com ele. Aí ele, e aí, como é que você tá? Minha mãe, tô bem. E ele, já casou? Ela, não. Eu sou homem de um homem só. Não sou igual essas aí, não. Ele falou, mentira, eu que não deixei. Olha como era. Desculpa, é seu pai, mas eu ia falar Era como ruim. era ruim. Ruim, feiticeiro. Aí minha mãe falou assim, não vou falar o palavrão não, mas foi teu, seu otário. Teu rabo? Não, mas que no meio do rabo. Teu cu? É. Teu cu. Teu cu, otário. Pô, Gente do céu. entendeu? Aí eu apaziguei. Comecei a ir lá, ir lá, ir lá. Logo depois ele faleceu. Ele faleceu de infarto. Mas ele sabia que ia falecer. Ele me falou. Falou, você veio aqui, te conheci antes de eu morrer. Como assim ele sabia que ele ia falecer? Eu cheguei lá. O macumbeiro, ele sabe quando ele vai falecer. Sabe? Sabe. Todo mundo... Quem é pai de santo e zelador espiritual sabe do que eu tô falando. A gente sabe quando a gente vai partir. Eles avisam. Você sabe quando você vai... Sei. Todos nós sabemos. Eu não. Não, todos nós dois. Quando você virar um sacerdote, tiver uma comunicação direta espiritualidade, quando estiver chegando a hora, ele te avisa. Minha mãe avisou, minha avó avisou, meu pai avisou. Todo mundo me avisou. Então eles devem me avisar também, né? Então, não chegou a hora ainda não, gente. Calma que eu vou terminar a igreja. Tem 31 aninhos 31 ainda. Vai aninhos, inaugurar a igreja, tem muita coisa pra acontecer. Igreja e deixar meu herdeiro pronto. Aí, ó. Porque a família vai morrer não. A família vai pegar mais, né? Continua, mais uma né? geração.